noite, amigos, amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos continuar, então, o nosso estudo que nós estamos fazendo sobre os concílios da Igreja. Mas antes, vamos rezar, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ilumine nesta noite para que possamos fazer um bom estudo das coisas do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo sempre à Mãe da Igreja, nossa Mãe, Maria Santíssima, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Então, nós começamos já um estudo sobre os concílios da Igreja. O que é isso, gente? Os concílios foram 21, tá? Eles foram momentos, nesses 2000 anos da Igreja, em que a Igreja teve que combater alguma heresia, tá? De algum herege que estava perturbando a Igreja. Então, o que é um concílio? É uma reunião que só o Papa pode proclamar um concílio, tá? E é onde ele se reúne com todos os bispos do mundo inteiro para poder combater, então, essa heresia, seja ela qual for, ok? Isso tem onde na Sagrada Escritura? Está lá em Atos capítulo 15, onde Pedro ele teve que se reunir com os apóstolos para combater a heresia dos judaizantes, ok? Aqueles cristãos que vinham do judaísmo e queriam obrigar os cristãos à circuncisão. E a igreja decidiu que não, nós não precisamos da circuncisão mais. A circuncisão foi só lá no Antigo Testamento. Senão a gente seria só uma seita do judaísmo. E nós não, nós somos uma sucessão do judaísmo. Então, foi decidido, então, que não precisa da circuncisão. Precisa o quê? Do batismo. Jesus mandou, quem crê e for batizado será salvo. Então, por causa desse texto de Atos 15, a igreja, então, nesses 2000 anos, ela realizou 21 concílios. Os primeiros 4 concílios nós já vimos na aula passada. O primeiro deles foi, recapitulando rapidamente, foi o de Nicéia, foi o primeiro, Nicéia 1. O segundo foi o de Constantinopla 1. O terceiro foi o de Éfeso. E o quarto foi o de Calcedônia. Então, você pode, aí no nosso primeiro vídeo, ver tudo aí que nós já falamos sobre esses 4 primeiros concílios. Hoje nós vamos dar sequência sobre o quinto concílio da Igreja, tá? O quinto concílio da Igreja foi o concílio de Constantinopla II, ok? Ele foi realizado do dia 5 de maio ao dia 2 de julho do ano 553, depois de Cristo, tá? Ou seja, 2 meses, de maio a julho. Maio, junho e julho. 2 para 3 meses, tá? E o Papa da época que convocou esse concílio foi o Papa Virgílio. Ele foi Papa do ano 537 até o ano 555. Foi Papa bastante tempo, tá? E qual foi, por que o Papa convocou esse concílio, tá? Foi para quê? Foi para condenar os nestorianos, chamado Teodoro de Mopsu, nossa, nome difícil, Mopsuestia, tá? É esse nome mesmo. E Teodoro de Ciro e Esbas de Edessa.
Tá? Esses 3 hereges, eles estavam apoiados no herege chamado Nestório. Eles estavam, o que eles estavam pregando? Tá? Eles estavam pregando que Cristo ele não era Deus e o Espírito Santo também não. Ou seja, negava a Santíssima Trindade, vamos dizer assim. Como hoje existe aí os testemunhos de Jeová, que se dizem cristãos, mas não creem no Cristo como Deus, e nem no Espírito Santo como Deus, ok? Então a igreja teve que se reunir naquela época, novamente, em concílio, para novamente combater esses hereges. Então a igreja decidiu o quê? O que a igreja falou para combater esses hereges? Veja bem. Ela, olha só, ela se reuniu, o Papa, com os bispos, e decidiram o quê? Veja. Não há senão uma única pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um na Trindade. Olha aí, então a igreja disse que Cristo é Deus, faz parte da Trindade. Aquele que foi crucificado na carne, ou seja, como homem, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um na Santíssima Trindade, entenderam? Então, Jesus foi crucificado como homem, mas sem deixar de ser Deus. Ou seja, ele deixou o seio da Trindade, se fez homem, foi crucificado como homem, mas sem deixar de ser Deus, ok? Então, gente, isso aí basicamente é o quê? É a doutrina da Santíssima Trindade, ok? Ou seja, Jesus Cristo é homem, mas também é Deus, ok? Continuando aí. Toda a economia divina, ou seja, a salvação que Jesus trouxe, é obra comum das 3 pessoas divinas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está vendo como é que a igreja teve que combater a doutrina da Trindade? Que os hereges isso aqui é ano 500, depois de Cristo. Ainda se colocava dúvidas sobre a Santíssima Trindade. A igreja teve que combater esses hereges. Pois, da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O que a igreja está dizendo, gente? Que a Trindade ela não se separa, porque Deus é um só. Não pode haver separação em Deus, porque Deus é o Criador, entenderam? Então, se você separar a Trindade, ele já não é mais Deus. Já não é mais o Criador. Só que eles são 3 pessoas que não se separam, mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai me perguntar, mas eu não entendo isso, e nem eu. Mas é isso. Jesus é quem revelou a Santíssima Trindade, gente. Lá no batismo e também na transfiguração, que eu já falei aqui. Então, você não vai entender aquilo que Santo Agostinho falou. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. O que mata nessas pessoas é que eles tentam entender. Não vai querer, não quer entender com a sua inteligência humana. Nós somos limitados, nós somos criaturas. Você entende as coisas humanas? Você não entende. Como é que um corpo humano sobrevive? Você entende? Não, você não entende. Você entende como é que de um ovo nasce um pintinho? Você não entende essas coisas. Como é que anoitece e amanhece? Você entende essas coisas? Como é que um grão pequenininho nasce uma árvore que depois tem os frutos? Você consegue entender essas coisas? Você consegue entender o mar? Você consegue entender o mundo de uma forma geral? Se você não consegue entender a criação, você quer entender Deus, que é o Criador? O que pegou nessas pessoas é que eles querem entender Deus pela ciência. Não, isso é revelação, gente. Você não vai entender Deus, você nunca vai entender Deus, meu amigo. Santo Agostinho quase ficou louco. Ele parou, ele pesquisou muito São Tomás de Aquino, os filósofos da igreja, né, os santos, padres da igreja, quase ficaram loucos tentando entender a Santíssima Trindade. Você não vai entender, não adianta. Você vai morrer sem entender. Agora, você crê? Eu creio. Por quê? Porque foi Deus quem revelou, Jesus revelou a Santíssima Trindade. Ele falou do Pai, falou dele e falou do Espírito Santo. E mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é...
Então não adianta você querer entender Deus. Tá? Eu também não entendo, mas eu creio. Eu creio sem entender. Como é que você vai entender que Deus são três pessoas divinas que não se separam sem deixar de ser Deus? Você não vai entender isso nunca. É o que hoje muita gente também não entende. Acha que são três deuses. Não pode haver três deuses. Não. Porque um seria maior do que o outro. Aquilo que é maior do que Deus não é Deus. Entenderam? Então não são três deuses. Não. São três pessoas que formam uma única divindade. Mas eu não entendo. Nem eu. Mas eu creio. Tá? Então pare de querer compreender Deus. Adore a Deus do jeitinho que ele é. É o que nós devemos fazer. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Mas Deus revelou, Jesus revelou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você tem coragem de ir contra Jesus? Ele falou, eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. É Deus. E falou do Espírito Santo. Eu vou mandar o Espírito Santo, né, que vai vir em meu nome e em nome do Pai. Ou seja, Deus. É o Espírito Santo que santifica, né, que inclusive ressuscitou o próprio Jesus e também vai nos ressuscitar. Então, quer dizer, então, meu amigo, não queira entender, tá? Não adianta que você não vai compreender, mas é para ser adorado, ok? Continuando aí. Um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, e um Espírito Santo em quem são todas as coisas. Olha aí, Santíssima Trindade. Então, nós temos um Pai, da qual são todas as coisas, porque o Pai, vamos dizer assim, que nos dá a vida. O Cristo, que é o Senhor, para quem são todas as coisas, São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, tudo foi criado por Ele e para Cristo. E um Espírito Santo em quem são todas as coisas. Então, é o Espírito Santo que santifica, que dá a vida, aquilo que eu falei, que ressuscita, que consola, é o Consolador. Tá? Então, gente, é a Santíssima Trindade. Então, a igreja teve que se reunir no segundo concílio de Constantinopla para combater esses três hereges que estavam negando a divindade do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, a igreja teve que combater esses hereges, ok? O sexto concílio da igreja é o concílio de Constantinopla III, ok? Ele foi no dia 7 de novembro do ano 680 até 16 de setembro do ano 681. Olha aí, do ano 680 até o ano 681, praticamente um ano, tá? O Papa, foram dois papas, por quê? Um começou e o outro terminou, porque um morreu. Tá? Então, o Papa que começou esse concílio foi o Papa Ágato, que foi Papa do ano 678 até o ano 681. E o Papa Leão II, ele foi Papa do ano 662 até o ano 663. Então, ele continuou o concílio. Ok? E o que eles combateram? Vamos ver. Condenação do monotelitismo. Era uma heresia defendida pelo patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver só a vontade divina em Cristo. Ou seja, Jesus ele só tinha uma vontade divina. Ele não tinha uma vontade humana. Lógico, está errado. Se Jesus não tinha uma vontade humana, ele não era homem. Se ele não é homem, ele não pode redimir. Entenderam onde estava a heresia aí? Se Jesus não tinha uma vontade humana, ele não é homem. Se ele não é homem, então ele não pode te redimir como homem. Entenderam? Porque para nos redimir, Jesus é Deus, mas também ele tinha que ter uma vontade humana. Entenderam? E a Bíblia tá cheia de passagens que mostra Jesus com uma vontade humana. Inclusive de fugir da cruz, que eu já fiz até um vídeo sobre isso. Então, Jesus tinha vontade humana, só que a vontade divina dele era muito maior. Mas ele tinha, sim, a vontade humana, lógico. Senão ele não era homem. Aí não pode ser o mediador entre Deus e o homem. Viu como é que é o perigo da heresia? Então, a igreja se reuniu e decidiu o quê? Vamos ver. Este concílio ensinou que Cristo possui duas vontades
e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Uma coopera com a outra. A parte humana coopera com a vontade divina de Cristo. De sorte que o Verbo feito carne, ou seja, Deus, Jesus, que é Verbo, Deus, que se fez carne, quis humanamente, na obediência ao Pai, por isso que diz lá na carta aos Filipenses, Jesus, sendo Deus, se fez obediente ao Pai, como até a morte de cruz. Filipenses 2, pode ver lá. Obediência ao seu Pai, tudo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, decidiram que Jesus ia passar por tudo aquilo que ele passou. A vontade humana dele foi submissa, cooperou com a vontade divina de Cristo. Entenderam? Então, tá vendo como é que a Santíssima Trindade é uma união para nos salvar? Entendeu? Então, os três se uniram, decidiram o quê? Que Jesus, como homem, ia passar pela cruz para nos redimir, ou seja, para nos dar a salvação. Entendeu? Mas Jesus ia passar como homem, porque foi o homem que pecou. Entendeu? A vontade humana de Cristo segue a vontade divina. Aí, tá vendo? Sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. Então, a vontade divina de Jesus é muito maior. Por isso que a vontade humana de Jesus foi submissa a ela. Igual eu citei aqui, Jesus queria fugir da cruz, mas a vontade divina dele foi maior para nos salvar. Na cruz a mesma coisa, quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele foi até o final, passou pela cruz. Por quê? Porque ele tinha que nos redimir. Então, ele tinha as duas vontades, as duas naturezas, mas a divina era maior do que a humana, e a humana era subordinada à vontade divina do Cristo. Às vezes, Jesus falava como homem. Quando Jesus fala assim, só Deus é bom. Ué, então Jesus não é bom? Mas ele estava falando como homem. Entendeu? Então, muitas vezes, Jesus falava como Deus, muitas vezes, Jesus falava como homem. A gente tem que saber diferenciar. Quando é que Jesus está falando como Deus? Quando é que Jesus está falando como homem? Quando é que Jesus fala como Deus? Quando ele ordena, levanta-te, e o morto levanta. Ali Jesus está falando como Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. Mas tem vezes que Jesus fala como homem, igual eu citei aqui. Só Deus é bom. Ué, mas Cristo não é bom? Então por que ele fala que só Deus é bom? Porque ele ali está falando como homem. E só Deus é bom. Nós humanos não somos bons. A bondade que nós realizamos é através da graça de Deus, diz São Paulo. Entendeu? Então ali Jesus falou como homem. Olha aí, entenderam? Então a gente tem que saber diferenciar, discernir quando é que Jesus está falando como Deus e quando é que Jesus está falando como homem. Entenderam? Então o concílio então teve que combater esse herege chamado Sérgio, que estava pregando essa heresia que Jesus não tinha vontade humana, só vontade divina. Ué, se ele não tinha vontade humana, ele também não podia ser o Salvador. Entendeu? Olha como é que a igreja teve vários problemas durante esses 2000 anos, mas a igreja venceu todas essas heresias. O sétimo concílio da igreja foi o concílio de Nicéia II. Teve um primeiro, que foi lá no ano 325, e agora teve um segundo, que foi do dia 24 de setembro até o dia 23 de outubro do ano de 787. Era praticamente um concílio, vamos dizer assim, por década, vamos dizer assim. Tá? Então, esse era no ano 787. O Papa foi o Papa Adriano I, que foi Papa do ano 772 até o ano 795. O que esse concílio combateu, gente? Esse concílio ele combateu uma coisa muito importante, que é uma coisa que dá pano para manga, que dá briga até hoje entre cristãos, tá? Foi debatido também na época de Lutero, mas que na época de Lutero, nós vamos passar, quando a gente for passar pela época de Lutero, a gente vai poder comentar melhor.
Mas antes de Lutero, já houve heresias que queriam já destruir as imagens. Então, a igreja teve que se reunir nesse concílio de Nicéia II para combater uma heresia chamada iconoclasmo. Iconoclasmo quer dizer quebra de imagens sagradas, ok? De ícones. Ícones quer dizer imagem, tá? Então, esses iconoclastas, tá? Eles influenciados pelos muçulmanos, tá? Isso aqui é a época da invasão muçulmana na Europa. Então, eles começaram, os muçulmanos, a influenciar os cristãos para poder quebrar as imagens, porque os muçulmanos também, eles não têm imagens, ok? Então, eles influenciavam os cristãos para quebrar as imagens. Então, a igreja teve que se reunir nesse concílio para poder combater esses hereges. Então, contra os iconoclastas, que eram os hereges, tá? Há sentido e é lícito na veneração de imagens. Olha aí, então, desde antes de Lutero já tinha essa questão de imagens, a igreja se reuniu no concílio e a igreja já combateu isso, depois a igreja nunca mais mexeu nisso, até a época de Lutero. Entendeu? Então, Lutero não foi o primeiro. Foram esses iconoclastas que, influenciados pelos muçulmanos, começaram a querer quebrar as imagens. Então, nessa época, a igreja já se reuniu no concílio e a igreja decidiu o quê? Há sentido na veneração de imagens. Então, o que a igreja decidiu? Olha só. Então, gente, quando a igreja decide uma coisa em concílio, ela não volta atrás mais. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode falar uma coisa lá na frente e depois aqui atrás uma coisa contrária. Não. Senão Deus seria incoerente. Então, aqui a igreja já decidiu a questão das imagens e ela nunca mais mexeu nisso. Por isso que a igreja até hoje tem imagens nos seus templos, nas suas casas, né? Onde, né, o católico ele pode ter imagem onde ele quiser. Não é proibido. Porque a igreja decidiu aqui que não tem problema você ter imagem em casa. Então, o que a igreja decidiu no concílio? Vamos lá. Para proferir sucintamente a nossa profissão de fé, ou seja, o nosso credo, conservamos todas as tradições da igreja. Então, as imagens, elas vêm o quê? Da tradição da igreja dos primeiros séculos, ok? Escritas, ou seja, a Bíblia, ou não escritas. Então, a tradição das imagens, elas vêm da Bíblia e da tradição. Mas como é que pode vir da Bíblia se a Bíblia condena imagens? Aí é que está. Eu não vou entrar nesse assunto, porque se Deus quiser, tá? Na hora que eu acabar esse assunto, vai ser o meu próximo assunto. Tá? A questão das imagens que tanto pano para manga dá aí, até hoje. Mas nós vamos ver que a Bíblia não proíbe imagens. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre isso e vou explicar. Então, aqui a igreja só explicou, tá? Que as imagens, elas estão na tradição bíblica e não bíblica, ou seja, naquilo que não foi escrito. Entendeu? Então, eu vou explicar direitinho essa questão da Bíblia e também fora da Bíblia, ok? Esperem aí. Que nos têm sido transmitidas sem alteração. Então, até esse momento aqui, não tinha questionamento sobre as imagens. Foi a primeira vez que começaram a questionar a questão das imagens, foi aqui. Depois, os reformadores protestantes. Não foi nem Lutero. Eu vou colocar isso na época, depois, quando eu for estudar sobre Lutero, nós vamos ver que Lutero não tinha problema com imagens. Foram os seguidores de Lutero. Assim como eu provei aqui que Lutero também não era contra a Virgem Maria. Tá? Então, isso tudo vem dos reformadores, seguidores de Lutero, mas não de Lutero. Entendeu? Uma delas é a representação. Olha o que a igreja está ensinando. Uma delas é a representação das imagens. Olha, então a imagem para nós é uma representação daquilo que está ali. Seja de Jesus, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Então não são eles, é uma representação. Só aí já tem uma explicação aí muito clara, tá? Não tem nada a ver. Você tem uma imagem que é uma representação, um símbolo, tá? Que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade, não na aparência,
o verbo de Deus se fez homem, ou seja, então você só pode fazer uma imagem do verbo de Deus, ou seja, de Jesus. Você não pode fazer uma imagem lá do Antigo Testamento, porque Deus não tinha um rosto. Agora sim eu posso fazer uma imagem de Cristo. Por quê? Cristo tem um rosto, entendeu? O verbo se fez homem. Então, no Antigo Testamento, realmente não tinha cabimento você fazer uma imagem de Deus, entendeu? O que é também útil e proveitoso. Olha, então a igreja diz que a imagem ela é útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. O que a igreja está dizendo? Tem muita gente que não tem, por exemplo, antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, as pessoas eram analfabetas, não conseguiam ler a Bíblia. Sabe quem que lia a Bíblia? Era o Papa, os bispos, os padres, as pessoas que eram tudo gente simples, não tinha literatura, não tinha cultura para ler a Bíblia. Então, como é que a igreja fazia para evangelizar? Através das imagens, entendeu? A imagem é um jeito muito bom de evangelizar, tá? Então, você pode usar muitas vezes uma imagem para você evangelizar. Tá? Você quer falar lá de Jesus, você pode colocar lá as imagens de Cristo, da Virgem Maria, e fazer uma pregação através de uma imagem. Porque muita gente, às vezes, não sabe ler a Bíblia. Entendeu? Então, antigamente, a igreja fazia isso, evangelizar. Por que na igreja tem os quadros da Via Sacra? Né? Por quê? Justamente. Inclusive, lá em Jerusalém tem as estações, né, onde Jesus... Por quê? Porque muita gente não tinha acesso à Bíblia como a gente tem hoje. Né? Inclusive, o Lutero, uma das coisas que ele questionou foi isso daí. Mas por que antigamente a igreja realmente ela não deixava a Bíblia para todo mundo ler? Primeiro, porque é um perigo. Eu já expliquei isso aqui. Isso aqui eu vou deixar para falar isso quando a gente for estudar sobre a Reforma Protestante, é melhor. Tá? É um perigo você deixar a Bíblia para todo mundo ler de qualquer jeito. Você pode ler? Pode, mas cuidado, a Bíblia é um livro difícil. Por isso que acontecem essas coisas que acontecem aí hoje, e já aconteceu. Por que acontecia essas coisas aqui? Porque as pessoas pegavam a Bíblia e liam totalmente errado. Igual a questão que eu falei da Santíssima Trindade. Entendeu? Então, é muito perigoso você botar a Bíblia na mão de qualquer pessoa. Não, você tem que fazer... Eu estou falando por mim, que estudei teologia, que leio. Para mim é difícil. Tem coisas que às vezes eu tenho que ler novamente, que eu tenho que pedir explicação. E eu já fiz teologia, e mesmo assim, não pensem vocês que eu sou doutor em Bíblia, não. Não sou, não. Imagina aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia ou que não têm costume de ler. Vai ler e vai errar. Vai interpretar errado. Então é o perigo. Por isso que a igreja, na época, não deixava... Então, o que a igreja fazia? A igreja pegava as imagens e fazia pregação através das imagens. Era uma coisa muito didática, é o que ele está falando aqui. Entendeu? Então, fazia imagem de Jesus, da Virgem Maria, para poder explicar as coisas do cristianismo e até mesmo do Antigo Testamento. Entendeu? Continuando aí. Agora, isso aqui é importante. Cada palavra aqui, gente, é importante. Olha só. Nós quem? A igreja. Nós definimos com todo rigor e cuidado, então a igreja estudou, que a semelhança da representação da cruz, olha aí, então, nós podemos e devemos representar o Cristo na cruz, o crucifixo. Por isso que nas nossas igrejas tem que tirar o que o Cristo já ressuscitou. Não tem que tirar nada. O Cristo ressuscitou, mas ele um dia morreu por você, por mim e por você. Então, tem que ter a cruz nas igrejas, sem dúvida. Tem que ter. É o que a igreja está falando aqui. Representação da cruz preciosa e vivificante. Assim, as veneradas e sagradas imagens, olha aí. Então, gente, a imagem é uma coisa sagrada para nós. Principalmente as imagens católicas, elas são benzidas. Sabia que elas são benzidas pelo sacerdote? Então, se você faz alguma coisa, você tem todo o direito de não gostar. Eu não gosto de imagens. Tudo bem, a igreja respeita. Agora, veja, cuidado, não faça igual as pessoas fazem aí. Não quebre as imagens. Se ela quebrou sem querer, beleza. Agora, não quebre por querer. Porque as imagens católicas são sagradas, porque elas são bentas. O padre benze as imagens, inclusive para nós, trazer para as nossas casas. Então, se você quebra uma imagem, por exemplo, de propósito,
você pode atrair uma maldição para você. Porque a Bíblia é bem clara, não jogue fora as coisas sagradas. Isso está lá no Evangelho de São Mateus. Não dê aos cães as coisas santas. E tudo aquilo que é sagrado, que é santo, estou falando só de imagem, não. Seja qualquer coisa. Por que o demônio nos exorcismos gosta de quebrar as imagens, os terços? Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali tem um certo poder. Não é o objeto, mas é a pessoa que está representada ali. E, principalmente, o padre que está ali, com aquele objeto. Estou falando, por exemplo, do crucifixo. O padre, quando ele vai fazer um exorcismo, ele usa o crucifixo. Então, o demônio tem medo. Não do objeto, mas do Cristo que está ali, da pessoa que está representada ali, e do padre que está ali em nome de Cristo para exorcizar ele. Por isso que ele quebra os santos, quebra os crucifixos, os terços. Por quê? Nossa Senhora, a gente sabe que esmagou a cabeça dele. Então, ele sabe que aquelas coisas ali são sagradas. E o padre abençoa aquelas coisas ali. E o padre é um ministro de Deus. Então, cuidado, gente. Cuidado com essas pessoas, até cristãs, tá? Estou falando com todo amor, com todo carinho dos nossos irmãos, que eu sei que acontece muito isso. Hoje, graças a Deus, deu uma diminuída, mas nós já vimos aí chutar santa, quebrar imagens. Então, cuidado. Em vez de você vai achar que está fazendo uma coisa para Deus, você está fazendo para o inimigo. Tá? Cuidado. Você tem todo o direito de não gostar. É um direito seu, livre-arbítrio. Não vamos brigar por isso. Agora, você tem a obrigação de respeitar quem gosta e não criticar. Por quê? Nós não estamos fazendo nada de errado. A igreja já estudou isso e já definiu que as imagens não têm nada de mal. Ok? Então, cuidado. É um alerta que eu estou fazendo para você. E você que é católico, não tenha medo de ter sua imagem em casa. Eu gosto, deu para perceber aqui que o meu quarto é cheio de imagens. Eu gosto de imagens. Tá? Eu gosto sim. Entendeu? Mas eu sei que é simplesmente uma representação. Tá? Quando eu tenho que fazer minhas orações, eu peço para a pessoa que está representada ali, não é para o gesso, não é para aquilo que está ali. Tá? É para a pessoa que está ali representada. Tá? Até porque um objeto de gesso não vai poder fazer nada. Entendeu? Então, é uma ignorância teológica muito grande. Ok? Olha só, continuando aí. As sagradas imagens pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado. Então, pode ser qualquer material, pode ser gesso, pode ser quadro, pode ser qualquer coisa, não importa. Se é uma imagem, você tem que respeitar. Tá? Nós católicos veneramos, e quem não é católico tem pelo menos que respeitar. Ok? Nos paramentos sagrados, olha aí, por isso que o padre usa as imagens nas batinas. Você pode reparar, todo padre tem uma imagem na batina, seja de Jesus, de Nossa Senhora. Por quê? É uma orientação da igreja. Nas paredes, olha aí, por isso que na minha parede tem imagens. Por quê? Eu já tinha lido isso aqui. Por isso que nas minhas paredes está cheio de imagens. Porque eu sei que não tem nada a ver. Entendeu? Não tem problema nenhum. Nas mesas, nas casas e nas ruas. Então, até nas ruas também pode ter imagem. Igual tem lá, tem muitas cidades, né, que no começo tem uma imagem, né? Hoje em dia, nem tanto, porque os protestantes implicam muito. Tá? Mas antigamente, na cidade, quando você chegava, tinha aquela imagem dos santos, de Nossa Senhora, né? Quantas imagens lá de Nossa Senhora Aparecida já quebraram, já fizeram covardia. Aqui em Itaperuna, não sei se você sabia disso, teve uma pessoa que começou a jogar pedra na imagem, numa imagem sagrada de uma igreja famosa aqui de Itaperuna. Sabe o que aconteceu? Já me contaram isso, eu creio que seja verdade. Até agora não me falaram que é mentira. Diz que a pedra voltou em cima dele. Me contaram isso, eu não sei se é verdade, pode ser que até não seja. Mas eu ouvi essa história de que ele passava em frente à imagem e jogava pedra na imagem. Uma igreja muito famosa de Itaperuna. Tá? E que a pedra voltou em cima dele, ele parou. Então, gente, cuidado com essas coisas. Não mexa com as coisas sagradas. Respeito. É bom, todo mundo gosta. Ok? Por que ninguém implica com os muçulmanos? Por que só implicam com a igreja? É aquilo que eu falei. Por quê? Porque é muito mais fácil implicar com a igreja. Então, mas cuidado. Você pode estar atraindo uma maldição para a sua vida. Tá? Nas ruas,
sejam elas as imagens do Senhor Deus, Jesus Cristo, dos santos anjos e de todos os santos e justos. Então, a igreja está falando que você pode fazer, sim, uma imagem de Jesus, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Por isso que nós temos nas nossas igrejas aí, cheia, lotado de imagens, seja de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Então, gente, é nesse concílio que a igreja decidiu essas coisas e nunca mais a igreja mexeu nisso. Nunca mais. Nem na época de Lutero. Até porque o próprio Lutero, nós vamos ver depois, ele não falava contra as imagens. O negócio de Lutero foi outras coisas. Mas Lutero não era contra as imagens. Isso aí foi depois, com seguidores de Lutero. Tá? Mas nós vamos aprofundar nessa questão das imagens, se Deus quiser. Aí depois você vai poder entender melhor. Ok? O 8º concílio foi o concílio de Constantinopla IV. Ok? Ele foi do dia 5 de outubro do ano 869 até o dia 28 de fevereiro do ano 870. E foram 2 papas também, que um começou e o outro terminou, porque um morreu. Tá? O papa que começou foi o Papa Nicolau I, que foi papa do ano 858 até o ano 867. E o Papa Adriano II, que foi Papa do ano 867, até o ano 872, ok? O que o concílio decidiu, tá? Nessa época, tá, houve uma briga, tá, entre um patriarca de Constantinopla chamado Fócio. Tá? O nome dele é esse mesmo. Tá? Então, veja, é o cisma, ou seja, a briga entre a igreja e Constantinopla, porque esse Fócio ele estava ensinando também heresias também contrárias à fé católica. Tá? Então, a igreja também teve que condenar e houve um cisma, ou seja, houve uma desavença entre Roma e Constantinopla, entre o patriarca de Constantinopla, tá? O imperador, que chamava-se Fócio, e o papa da época, tanto o Papa Nicolau I quanto o Papa Adriano II. Ok? E o culto das imagens foi confirmado. Então, aqui, a igreja confirmou o culto das imagens. Então, o que é o culto das imagens? Gente, vejam. É que você pode prestar à pessoa daquela imagem, tá, um culto de veneração, não é um culto de adoração, não. Adoração é somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais ninguém. Agora, os santos é um culto de veneração, entendeu? Então, você pode, sim, amar, venerar quer dizer o quê? Amar, é um culto de amor. Tá? Então, você pode, sim, amar a Virgem Maria, os anjos e os santos. Por isso que a gente presta, sim, o nosso culto de amor e de veneração aos santos. É só você ver aí, no dia do santo, no dia de Nossa Senhora, no dia dos anjos, a igreja presta, sim, um culto de veneração ao santo tal, ao anjo tal, à Virgem Maria. Tá? Por quê? Porque isso foi confirmado no concílio de Constantinopla IV. Tá? Isso não tem nada a ver com idolatria. Por quê? Idolatria é você adorar um ídolo, um falso Deus. Ok? Isso aí nós vamos poder explicar melhor quando eu for fazer o vídeo sobre as imagens. Eu vou explicar isso tudo direitinho, você vai entender. Ok? Então, esse foi o 8º concílio. O concílio, o 9º concílio da igreja, foi o concílio de Latrão I. Foi o primeiro concílio de Latrão. Esse concílio ele foi em Roma. Tá? Os 8 primeiros concílios não foi em Roma, foi fora de Roma, em Constantinopla. Okay? Ali na Turquia, onde hoje é a Turquia, a Grécia, foi mais ou menos ali. Então, os 8 primeiros concílios da igreja foram ali. Como houve essa ruptura entre Roma e Constantinopla, então, a partir do 9, do concílio número 9, a igreja passou a fazer os concílios em Roma, no Vaticano, onde é até hoje. Tá? Até hoje os concílios são no Vaticano. Tá? Então, só os 8 primeiros não foram no Vaticano.
tá? Do 9 até o 21 foram no Vaticano, em Roma, ok? Então, Latrão é uma cidade de Roma, ok? Então, esse primeiro concílio em Roma foi do dia 18 de março até o dia 6 de abril do ano 1123. Então, passou um tempinho aí, né? O último foi no ano 800, então ficou o ano 900, 1000, sem concílio. Aí, no ano 1123, houve esse concílio, Latrão I. E o Papa foi o Papa Calixto II, Calixto II. Ele foi Papa do ano 1119 até 1124. E o que o Papa, e o que o concílio condenou? Tá? Veja, nessa época estava na igreja a chamada investidura leiga, ou então o cesaropapismo. Essas duas coisas foram terríveis para a igreja, tá? Era a intromissão de pessoas que não eram do clero, ou seja, não eram papas, bispos, padres, diáconos, nas coisas da igreja. Eu fiz um vídeo só sobre isso aqui, já expliquei sobre isso. Então era terrível, gente. Nessa época aqui a igreja só não acabou porque foi Jesus que fundou a igreja. A igreja era para ter acabado. Por quê? Era muita intromissão de fora. Não é igual hoje. Hoje não. Hoje quem decide as coisas da igreja é o Papa e os bispos. As pessoas de fora não se metem nas coisas da igreja. Não. Entenderam? Mas naquela época não era assim. A igreja era unida ao Estado, já expliquei sobre isso. Aí a época de Inquisição, a época de cruzadas, que eu já fiz um vídeo só sobre isso, eu expliquei. Assista esse vídeo aí, os erros da Igreja Católica. Eu vou explicar direitinho todas essas coisas. Então, nessa época, a igreja se reuniu e decidiu o quê? A plena liberdade na escolha e ordenação dos seus bispos, inclusive do Papa. Porque na época não era igual hoje, só os cardeais que escolhiam o Papa. Não. Naquela época, os senhores feudais, aquelas famílias ricas, escolhiam o Papa, queriam. Por quê? Porque o Papa, além de ser um líder religioso, era um chefe de Estado. E isso gerava... As pessoas respeitavam muito o Papa. Entenderam? Então, isso causou também vamos dizer assim, tudo de ruim, né? Além da parte, vamos dizer assim, coisas mundanas, né? Houve, sim, aí houve, vamos dizer, orgias, houve, vamos dizer assim, lavagem de dinheiro, houve simonia, venda de objetos sagrados. Foi isso que revoltou Lutero, entenderam? Isso aí Lutero não estava errado. Inclusive a igreja reconhece, tanto que ela fez depois a reforma, a contra-reforma, para poder acabar com essas coisas. Tá? Então, nessa parte, Lutero não estava errado. Entenderam? Isso nós vamos poder explicar melhor quando a gente for falar sobre isso. Mas então, é dessa época. Então a igreja decidiu o quê? Que agora só quem vai decidir quem são os bispos, os padres, né, e os papas é somente o clero, ou seja, a hierarquia da igreja. E é assim até hoje, graças a Deus. Por isso que nós vemos aí, de uns tempos para cá, papas muito bons. Né? Os últimos papas foram maravilhosos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando os papas da igreja. Tem aí também, depois você vê. Okay? Então tivemos papas maravilhosos. Por quê? Por causa disso, porque agora o Papa tinha um preparo, né, teológico. Os nossos papas, eles têm doutorados em teologia. Naquela época, eles tinham, né, mas não era igual hoje. Os papas, o Papa Bento XVI continua estudando até hoje, com 90 e poucos anos. Sabia disso? Até hoje ele estuda. Ele escreveu vários livros de teologia. É um dos maiores teólogos da igreja. Mas naquela época, não. Não era igual é hoje. Por quê? Porque por causa da influência das pessoas de fora. Entendeu? Então, infelizmente, isso acontecia. Então, a partir do concílio de Latrão I, no ano 1123, a igreja, então, começou o tal do conclave, ou seja, a eleição do Papa através dos cardeais. Okay? Fortalecimento da disciplina eclesiástica. Olha aí, então houve uma certa disciplina. Tá? Então, a igreja já começou a punir os padres, os até bispos, que estavam fazendo coisa errada, entendeu? Então, por quê? Porque a igreja pode ter um controle maior. Tá? E a terceira coisa que muita gente pergunta, outra coisa que muita gente pergunta,
confirmação do celibato sacerdotal. Sabiam que o celibato ele foi obrigatório a partir daqui? Então, olha só, até o ano 1123, os padres podiam casar. Sabiam disso? Os padres, os bispos, até o Papa podia casar. Não quer dizer que todos eles casavam, não, tá? Mas ele não era obrigatório o celibato. O celibato foi obrigatório aqui, ó, confirmação do celibato sacerdotal. Então, a partir daqui, era obrigatório o padre ser celibatário. Tá? Por quê? Porque a igreja entendeu... Primeiro, o celibato, gente, ele não é uma exigência teológica, ele é pastoral. Ok? Mas, veja, a igreja entendeu que era necessário que o padre fosse celibatário. O padre, o bispo, o diácono não, o diácono pode casar. Agora, o padre, o bispo e o papa, a igreja entendeu que ele deveria ser um homem celibatário, por três motivos. Primeiro, Cristo não era casado. E o padre, ele atua na pessoa do Cristo. E Jesus não era casado. Entendeu? Então, é uma coisa cristológica. Outra, é uma coisa eclesiológica. Por quê? O padre ele vai ficar 100% para a igreja. A pessoa que é casada, ela tem que cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Você que é pai, já imaginou um padre ter que atender confissão, missa, unção dos enfermos, atender confissão, agora na Páscoa, mutirão de confissão, tem que estar aqui, tem que estar ali. Mulher ligando, filho ligando, amor, nosso filho está doente, tem que levar no médico. Então a igreja entendeu que o padre tem que ficar 100% para a igreja, para Deus. Então é a parte eclesiológica. Tá? E a terceira coisa é a parte escatológica. Jesus disse, tá, que no céu não vai haver casamento. Então o padre aqui ele já vive uma realidade que ele vai viver no céu. Isso não é para todo mundo. Para você que é casado, você não precisa viver isso. Mas a igreja entendeu que o sacerdote já deve viver isso, porque o sacerdote é um outro Cristo. Ele atua na pessoa de Cristo. Tá? Então ele já deve viver essa realidade aqui. Então a igreja Entendeu que o Papa e o bispo devem ser celibatário. E tem textos bíblicos que falam isso. São Paulo fala isso. Aqueles que são casados cuidam das coisas. 1 Coríntios 7, pode ler lá. Tá? 1 Coríntios capítulo 7, depois você lê lá. São Paulo dizendo, São Paulo não era casado. Ah, mas Pedro era casado. Veja, Pedro tinha sogra, Jesus conheceu ele, mas não fala da mulher dele. Fala que Pedro tinha sogra, mas não cita mulher, nem filho, nem nada. Então a tradição da igreja diz que Pedro poderia ser viúvo, tá? Ele tinha uma sogra, tá? Jesus curou a sogra dele. Mas não cita em nenhum momento esposa, nem filhos de Pedro. Né? E depois ele começou a seguir Jesus e ele largou tudo. Então dá-se a entender que ele provavelmente era viúvo. Então depois ele não casou mais. Nenhum apóstolo tem dados que eles tinham esposa e filhos. Todos eles eram celibatários. Tá? E depois muitos cristãos foram celibatários, mas não era obrigatório. Só foi obrigatório aqui. Aqui passou a ser obrigatório. Mas antes daqui já houveram pessoas celibatárias. Muitos eram celibatários. Monges, iam para o deserto e eram celibatários. Mas a obrigatoriedade é aqui, 1123, ok? Então, gente, São Paulo vai dizer, aquele que é casado cuida das coisas da sua esposa, dos seus filhos. Aquele que é solteiro, ou seja, cuida das coisas do Senhor. Olha o que São Paulo está dizendo. Então, ele já está dizendo que o padre ele deve cuidar das coisas do Senhor. Por isso que o padre deve ser solteiro. E tem uma passagem também de Mateus, Mateus 18, que São Paulo, que Jesus fala que há eunucos é aqueles que eram castrados, ou seja, que não tinham filhos, que eram eunucos por causa do reino de Deus. Então Jesus ali já dá a entender, tá, que os padres deviam ser celibatários. Entenderam? Então, gente, tem muitos textos do Novo Testamento que falam, vamos dizer assim, base bíblica. Jesus fala, né?
aquele que deixar pai, mãe, esposa, filhos por causa do reino de Deus já vai receber aqui muito mais. Então a igreja entendeu que essa passagem também é para o sacerdote, que larga tudo. O sacerdote deixa de construir uma família, deixa de seu pai e sua mãe para servir 100% a Deus. Tá? Outra passagem que Jesus fala, né? Deixa tudo e me segue. É o padre, não é para todo mundo. Isso aí, gente, não é mandamento. Mandamento é para todo mundo. Isso aí a igreja chama de conselho evangélico. Isso aí é só para pessoas escolhidas por Deus. Eu vou dar um testemunho da minha pessoa, que eu não gosto muito de falar de mim, não, mas já que é o assunto, eu vou falar. Houve uma época da minha vida que eu pensei em ser padre, ir para o seminário, mas eu não tinha vocação celibatária. Então, se eu não tenho uma vocação celibatária, eu não devo ser padre, porque o padre, primeiramente, ele tem que ter uma vocação celibatária. Então, eu entendi que eu poderia ser uma pessoa, vamos dizer assim, ajudar a igreja sem precisar ser padre. É o que eu estou fazendo aqui. Eu sou um leigo, tá? Eu não sou casado, né? Eu sou uma pessoa divorciada, tá? Se Deus quiser, vou procurar entrar aí com o processo de nulidade do meu matrimônio, mas eu não sou padre, vamos dizer assim, eu sou um leigo, entendeu? Mas uma época da minha vida eu pensei, mas eu não tinha vocação celibatária. Agora, tem pessoas que têm essa vocação, tá? Eu conheço várias pessoas que eu sei que têm vocação celibatária, tá? Eu não tenho, mas tem pessoas que têm. Então, se você tem uma vocação celibatária, você pode ser um sacerdote, se você é homem. O sacerdote só pode ser homem. Ok? Então, se você tem vocação celibatária, você pode ser um sacerdote. Tá? Então, gente, eu quis gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso, porque muita gente pergunta por que os padres não casam? Tá? Então, eu coloquei aí, inclusive, textos bíblicos aí. Depois, na próxima aula, que eu não estou com eles aqui agora, eu vou ver se eu trago aqui para vocês os textos em que a Bíblia fala sobre pessoas, né, que deixam tudo para servir a Deus. E aí a igreja entendeu que esses textos se aplicam aos padres, aos bispos e aos papas. Tá? O diácono já pode casar. Tá? O diácono, né, a igreja permite que case. Ok? Então, a igreja não vai mexer mais nisso, gente. Eu sei que muita gente fica batendo nessa tecla. Duas coisas que o pessoal fica batendo hoje em dia aí, né? Houve uma época aí, o Papa Francisco vai revogar o celibato e vai ordenar mulheres. O Papa não vai fazer isso. Tá? Não vai. Porque foi um concílio da igreja. Quando a igreja se reúne em concílio e decide uma coisa, ela não volta atrás. Então, não queiram. Pode ser que algum dia a igreja ordene homens casados? Pode ser. Não sei. Mas eu não acredito também. Tá? Eu não acredito. Entendeu? Agora, eu acho que isso não vai acontecer, ok? E nem mulheres, tá? Não é discriminação, é porque não é a vocação, a igreja entende que não é vocação feminina ser sacerdote. Jesus se encarnou como homem, tá? Nem Nossa Senhora não foi sacerdote. Jesus só escolheu homens para os apóstolos, né? Não escolheu nem uma mulher, nem a mãe dele para ser apóstolo, nem Maria Madalena, ele tinha várias mulheres que seguiam ali. Isso não é discriminação, gente, é questão de missão. A igreja entende que não é missão da mulher ser sacerdote. Tá? As freiras não são, elas não fazem parte do clero, tá? Ali é uma vocação celibatária, que elas fazem o voto, mas não é um sacramento, ok? Então isso aí nós vamos poder explicar melhor quando a gente for estudar sobre o sacramento da ordem, ok? Então, gente, esse então foi o nono concílio, o concílio do Latrão I, ok? Já estamos aí com 53 minutos, então eu vou parar por aqui, para não ficar muito cansativo. No nosso próximo vídeo sobre isso, então, eu vou, então, a partir do concílio, do 10º concílio, que é o concílio do Latrão XII. São 21, nós estamos ainda no 10. Eu não sei quantas aulas a gente vai gastar, tá? Para falar dos concílios. Se é 3, 4, tá? Também não adianta correr, tá, gente? Então, nós já gastamos 2 aí, nós devemos gastar umas 3, 4 ou 5 aulas sobre os concílios, tá? Mas também não é bom a gente correr, senão a gente não fala direito, tá bom, gente? Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí, que a gente vai respondendo para vocês. Espero aí o like de vocês, que vocês curtam o vídeo, e qualquer coisa a gente está à disposição, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.